Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à videoaula de inspeção de equipamentos. Como todos sabem muito bem, meu nome é Rafael. Estamos aqui iniciando a nossa 10ª aula sobre causas de deterioração de equipamentos, certo? De maneira que nessa nossa 10ª videoaula, vamos tratar aqui inicialmente sobre corrosão por ácidos naftênicos, né? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo o início da matéria. Vamos comigo. Ácido naftênico é um termo genérico representando diversos ácidos orgânicos presentes no petróleo, certo? Então, naftênico, ácido naftênico, certo? Termo genérico para representar diversos ácidos de origem orgânica presentes no petróleo. Em geral, são ácidos carboxílicos cicloparafínicos, né? Que possuem a parafina em cadeia cíclica. Devido ao seu peso molecular, esse grupo de substâncias não se junta às correntes de topo, mas às frações com um ponto de ebulição maior, principalmente do óleo diesel ao gasóleo pesado, né? A acidez naftênica é detectada usual e indiretamente pela determinação do índice de acidez total, que é o IAT, né? Ou, em inglês, que é o TAN, né? O TAN, Total Acid Number, né? Índice de acidez total. Massa em quilogramas de KOH, que é o hidróxido de potássio, necessários para neutralizar 1 grama da amostra. Outras substâncias ácidas, como o H2S, presentes interferem com essas análises. Um alerta: índices de acidez total a partir de 0,5 miligramas, isso é a milésima parte de 1 grama, de hidróxido de potássio para cada grama de amostra retirada, no caso de amostra de óleo cru, e 1 miligrama e meia de hidróxido de potássio por grama para os cortes, certo? Isso aí é o índice marcado. Os ácidos naftênicos podem se distribuir de maneira desigual. Primeiro adendo, né? Primeira característica. A corrosão naftênica ocorre em temperaturas entre 218 a 427 graus Celsius. Mais intensa em regiões onde há turbulência e velocidades elevadas, como tubulações de saída de fornos, carcaças de bombas, entrada de condensadores e zonas de flash de torres, certo? Ela é mais intensa nessas regiões de altas turbulências e velocidades. É mais severa também onde há condensação, né, com aspecto de degraus, que pode ser visto frequentemente nesses casos. Pode aparecer também sob forma de sulcos, né, de característica alveolar. Temos aqui, ó, corrosão naftênica versus sulfetação. Corrosão naftênica: ataque pelos ácidos naftênicos a temperaturas altas e com fluxo turbulento, certo? E a sulfetação: ataque pelos compostos de quem? Sulfeto de enxofre a altas temperaturas, certo? Isso é numa combinação uma deterioração combinada. Sulfetação, falemos nele. Fenômeno que se dá na ausência de água líquida distintamente do que acontece nos sistemas de topo, que possuem a presença de água até como contaminante. Os compostos de enxofre sofrem decomposição térmica, liberando H2S em fase gasosa, corrosivo para o ferro a altas temperaturas, né? Nós sabemos que o ácido sulfídrico, ele, principalmente em altas temperaturas, ele tem a capacidade de ácida de remover os elementos de ferro do ácido, favorecendo assim a corrosão. Até certo ponto, há inibição da corrosividade, atribuída à formação de películas protetoras de sulfetos. Para teores mais elevados de enxofre, o ataque evidentemente se agrava. Por isso, embora o molibdênio seja o elemento de liga mais responsável pela resistência à corrosão naftênica, é necessário também incrementar o teor de cromo para conferir ao material a resistência à sulfetação, certo? Então, para o combate à sulfetação não basta somente o molibdênio, é necessário também que você coloque uma camada de cromo, né, para auxiliar nessa sulfetação. Ao contrário desses elementos, o níquel é facilmente atacado pelos ácidos naftênicos, não havendo ganho com sua adição. Então, adicionar um elemento de liga como o níquel não é uma solução viável. Contramedidas
corrosão por ácidos naftênicos. Formas de controlar essa corrosão: misturar óleos a fim de obter o índice de acidez total reduzido e teores não excessivamente baixos de enxofre. Operação por insumo, né? No caso é de responsabilidade da operação por meio de insumo. Adaptar metalurgicamente as unidades, incrementando os teores de cromo e molibdênio. O que tem sido muito utilizado era o inox 347, que possui de 3 a 4% de molibdênio. Certo? É de acordo com o projeto pela engenharia. E monitorar as plantas de radiografia complementada por ultrassom e provadores de corrosão, sem contar as análises de índice de acidez total, né, do ferro 2+, e do níquel 2+. Certo? É de responsabilidade da manutenção. Pontos potenciais de corrosão naftênica. Primeiro, unidades ajusantes da UDAV, né? Unidade de destilação, tá? A vácuo. Unidade de destilação a vácuo. Vamos lá. Sistemas de hidrotratamento de diesel, que é o HDT, já trabalhei em unidade dessa. E unidades de coqueamento retardado, que é a UCR. Certo? Também atua em unidades de desasfaltação. Só lembrando, senhores, que o HDT e o UCR são unidades que ficam após, tá, a destilação a vácuo. A jusante, no caso. Unidades de desasfaltação. Unidades de craqueamento catalítico. Somente pode haver corrosão naftênica no sistema de aquecimento da carga, uma vez que o craqueamento destrói os ácidos naftênicos, né, que o craqueamento ocorre em temperaturas altíssimas. Conjuntos conversores. Sistema característico da unidade CCF é onde se dá o craqueamento propriamente dito, o conversor. Consiste num par de grandes vasos. Temos aqui o reator, né, que é o vaso reator, onde se dá o contato da carga com o leito catalítico fluidizado, o craqueamento e a posterior separação dessas correntes. Temos o regenerador, onde o coque acumulado no catalisador é queimado pela injeção de ar, recuperando a atividade do catalisador e gerando a energia térmica necessária para as reações. Certo? Esses são os par de grandes vasos. Conjuntos conversores, né? São equipamentos periféricos do conversor. Linhas de transferência, soprador de ar, silos de estocagem do catalisador, caldeira, câmara de ofício, resfriadores de catalisador, que são os cat coolers, turbo expansor e válvulas de controle do conjunto, certo? Temos aqui um exemplo de um distribuidor de ar do regenerador, né, que é o pipe grid. Em geral é fabricado de aço 316H e refratado externamente para proteção anti-erosiva e homogeneização da temperatura. Por isso que o revestimento é externo. Refratário é externo. Temos aqui o desenho de um regenerador, né? É feito em geral com aço carbono estrutural com revestimento refratário. Temos aqui os elementos, né? A entrada do catalisador, a saída do catalisador, a alimentação de ar, câmara de exaustão, certo? Os ciclones aqui internos, né? Com o distribuidor de ar aqui. Fatores críticos quanto à deterioração dos conjuntos conversores. Primeiro, a temperatura. Cerca de 540 graus no reator e chegando a 740 graus no regenerador. Em operação normal, exige em diversas partes o emprego de aço, cromo, molibdênio ou até os inoxidáveis, certo? As tensões térmicas geradas pelos diferenciais de temperatura entre os diversos equipamentos e entre as condições a frio, transiente e quente, exigem um complexo sistema de juntas de expansão, certo? Suporte de mola, sendo comum detectar trincas de fadiga térmica. Então essas juntas de expansão e suporte de mola estão ali para, né, amenizar essas tensões aí térmicas. Ainda em temperatura, após longo período de exposição à temperatura, pode haver um fenômeno de coalescência de carbonetos de cromo semelhante à sensitização, conhecido como fragilização ao revenido, onde o material perde tenacidade tornando-se frágil, certo? Ou seja, perde capacidade de absorção de impacto.
Equipamentos em aços baixa-liga cromolibdênio que operam entre 340 e 600 graus devem, após 20 anos de operação, ter corpos de prova retirados para testes de impacto. Testes esses que seriam feitos pelo ensaio mecânico do tipo Sharpie, né? Que são um ensaio de carga dinâmica, né? Tem o Sharpie, tem o ISOD, e o Sharpie seria o ensaio de impacto utilizado. Danos ao refratário em geral têm duas naturezas. Onde se utiliza a ancoragem com malha, como nos ciclones, pode ocorrer um fenômeno denominado de encavalamento, quando uma parte da malha se desprende do costado e se sobrepõe à outra. Isso é um encavalamento. O catalisador pode penetrar na falha e romper esse vaso, certo? E os resíduos de coque podem causar encavalamento nos vasos separadores, certo? E a deterioração do refratário se tem por erosão e trincos. Já foi até dito isso em uma videoaula anterior. Bom, atmosfera oxidante. Falamos agora de atmosfera oxidante. No regenerador coexistem gases como nitrogênio, que está predominante como no ar atmosférico, oxigênio, hidrogênio, certo? E o SO2, o CO e o CO2. Esses dois últimos respondem por cerca de 10% do total de cada um, certo? O monóxido de carbono e o dióxido de carbono participam de um equilíbrio que determina se a atmosfera terá caráter oxidante ou redutor, certo? No caso, existem esses aqui, né? Todos esses exemplos, inclusive o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, que é também conhecido como gás carbônico. Muito embora somente o monóxido de carbono e o gás carbônico aqui, né, o dióxido de carbono, participam do equilíbrio que determina se a atmosfera vai ter um caráter, né, oxidante ou redutor. Essa condição de equilíbrio, né, dessa atmosfera oxidante é válida para regeneradores convencionais. Existem dois tipos: o de combustão total, onde se procura levar todo o monóxido de carbono a se transformar em dióxido de carbono. Nas temperaturas e pressões parciais dos gases presentes nos regeneradores, o caráter oxidante predomina, certo? O projeto inicial deve posicionar a zona de oxidação mais intensa na região das pernas dos ciclones. Mesmo os ácidos inoxidáveis sofrem condições extremas. Então, lembrando que nunca é demais lembrar, ácidos inoxidáveis e ácidos ligas resistentes à corrosão, essa palavra resistente, por favor, não entendam como a prova de, certo? São simplesmente resistentes. Eles cedem também à corrosão, cedem também com tensões mecânicas, certo? Possuem uma resistência maior. Temos aqui agora o fator da erosão-abrasão, né? O catalisador possui material de elevada dureza, tornando o agente erosivo abrasivo quando fluidizado, como ocorre nesse processo de refino. E os equipamentos, além de utilizarem alguns componentes revestimentos metálicos de elevada dureza, como por exemplo o carboneto de tungstênio, os materiais refratários também precisam ser resistentes à erosão-abrasão. Em geral, são esses materiais que protegem a chaparia, né, mais utilizados concretos altamente densos como o resco, né, que é chamado de resco. E por último, aqui ainda em deterioração, erosão-abrasão, a maior incidência de flares se dá nas válvulas stripper, né, do reator Foley das juntas de expansão e ciclones, além das conexões de injeção de vapor e torch oil, né, no regenerador. O que é um torch oil? Torch oil, tanto faz. Partida parada e manutenção de nível térmico, certo? Para isso que significa torch oil. Bom, e com isso, pessoal, encerramos aqui a nossa 10ª videoaula de causas de deterioração de equipamentos, certo? Lembrando, qualquer dúvida, procurem assistir ao vídeo novamente, com mais calma, parem, façam intervalos entre os slides para você poder buscar o melhor entendimento, certo? De maneira que o estudo nunca é demais. Então, fiquem todos com Deus, até